Então, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão da Igreja Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, neste dia 2 de maio de 2013. Cumprimento os eminentes pares, doutor procurador, os advogados presentes, magistrados e advogados brilhantes, Salvador Pompeu e José Mauro Bianchini. Cumprimento a doutora e os nossos servidores. Consulto os eminentes pares se podemos considerar aprovada a ata da sessão anterior, que foi previamente remetida a vossas excelências. Hein? E tá bem? Vamos rapidamente, antes de atendermos o pedido de preferência, dar continuidade ao julgamento do 1 da pauta, que é uma ação rescisória 115.586/2011, em que é autor Meire Gorete Alves da Silva e réu Aparecida Celide Araújo. Na sessão do dia... Na sessão anterior, foi adiada a conclusão do julgamento em face do pedido de vista do primeiro vogal, que é o desembargador Carlos Alberto, após voto do relator julgando procedente a rescisória, acompanhado pelo revisor. Os demais aguardaram. São eles o desembargador Rubens, que não estava, portanto não estava aguardando, e desembargadora Cleocide e desembargador Dirceu dos Santos. E tem a palavra... Eu estava? Ah, então estava, sim. Então tem a palavra o desembargador Carlos Alberto. Senhor presidente, só para recordar, era uma ação rescisória quanto a uma rescisão de contrato de gaveta. E foi proposta essa rescisão do contrato lá em 2007. Houve apelação, houve tentativa de recurso especial, extraordinário, trânsito em julgado, tudo bonitinho. E veio a rescisória dizendo não foi cumprido o Decreto-Lei 745/69, ou seja, ela não foi notificada para tal. Esse é o fundamento. E eu entendi naquela oportunidade que se tratava de um contrato de gaveta, então que não deveria, que não se aplicaria o Decreto-Lei 745/69 ao caso. Porém, a pesquisa feita no STJ, nesse tribunal, diz pacificamente que se aplica em todos os contratos do Decreto-Lei 745. Então, queira ou não, deve ser aplicado. Então, eu estou votando com o relator, entendendo que deve ser aplicado, porém, numa injustiça que não tem tamanho, porque desde 2006 essa ação tramita. Teve contestação, teve recurso e nunca houve o pagamento, sequer a tentativa de depósito desse valor, pelo menos para consignar esse valor. E agora, passados 7 anos, mais uma vez, essa sentença será anulada e a parte provavelmente não vai depositar o valor que deve de anos e anos. Até porque a autora, a ré aqui no caso, ela quitou todas as parcelas perante a Caixa Econômica, naquelas que eram devidas pela autora. Mas, como há essa questão pacificada que se aplica o Decreto-Lei 745, devendo ser notificada para, no prazo de 15 dias, pagar o débito. Então, eu estou acompanhando o douto relator. Eu acompanho o relator, desembargadora Cleocide, desembargador Dirceu dos Santos. Idem. Então, a unanimidade
julgaram procedente a ação, nos termos do voto do relator. Ainda há uma continuação de julgamento, suscitante é o juiz da 6ª Vara Civil da Capital e o suscitado o juiz da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário. É aquela situação em que os juízes da Vara Especializada em Direito Bancário não querem que tramite a execução de título obtido lá, ainda que a ação civil pública. Não estou nem falando nada. O desembargador Carlos Alberto pediu vista. O doutor Paulo Sérgio, que foi o relator, ele julgou, deu por improcedente o conflito. E todos aguardaram. Então, desembargador Carlos Alberto. Senhor presidente, antes de votar, eu vou fazer uma sugestão com base no que já foi feito na primeira turma de Câmaras Civis Reunidas. Ocorre o seguinte: lá há um voto divergente. A turma tem entendido que a competência é de feitos gerais, com o voto vencido do desembargador Marco Machado. E lá foi reconhecido, num conflito de competência, a divergência jurisprudencial e foi acolhida o incidente de uniformização de jurisprudência. Então, os conflitos lá estão sendo sobrestados, como diz o próprio regimento interno nosso, o artigo 176A, o próprio relator está sobrestando o andamento destes conflitos para que seja apreciada a uniformização pelo Tribunal Pleno. Então, independente do meu pedido de vista, eu faria aqui a sugestão, até o doutor relator, doutor Paulo, que nós conversamos agora há pouco até sobre isso, eu sugeriria que, não só nesse caso, mas em todos, fossem sobrestados o conflito até que o Tribunal Pleno se manifeste na uniformização de jurisprudência. Como se manifesta o doutor relator? Vamos fazer isso? De acordo, excelência. Todos estão de acordo? Há alguma já tramitando no Tribunal Pleno? Tramitando, inclusive veio a notícia aqui, conflito de competência 112.082 de 2012, nesse conflito de competência, foi reconhecida a divergência e instaurado o incidente, e remetido à Secretaria do órgão do Tribunal Pleno. Essa turma concorda que, então, que fique sobrestado todos os conflitos dessa natureza até que o Pleno se manifeste? Eu gostaria que Vossa Excelência, então, desembargador Carlos Alberto, nos informasse qual o processo que foi suscitado o conflito, a uniformização. É o 112.082 de 2012, da primeira turma de Câmaras Civis Reunidas. É o seguinte. Bom, aí eu entendo que, na medida urgente, essa uniformização vai ser distribuída a um relator no Pleno, certo? Esse relator é que pode decidir alguma coisa que tenha competência para determinar alguma medida urgente, alguma coisa, designar um dos dois juízes para fazer as matérias urgentes, certo? Tem que ser distribuído o relator nomear. Então, à unanimidade, a turma decidiu suspender o andamento dos conflitos de competência em situação dessa natureza, até que haja decisão pelo Pleno no conflito, na uniformização de jurisprudência, número tal aí, tá? Então, vai sair suspender, excelência, tá? Na pauta complementar, todos. Por conseguinte, na pauta complementar tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 conflitos iguais, cuja de relatoria do desembargador Guiomar, cuja decisão é a mesma proferida neste que acabamos de proferir. Há um pedido de preferência formulado pela
Flytour Franchise, Assessoria e Participações, e como réu Ana Beatriz Miller e outros. O relator é o desembargador Dirceu dos Santos. Nesse caso aqui, eu manifesto minha suspeição por foro íntimo. Passo a presidência ao desembargador Juraci Persiani para o andamento. Número 6 da pauta. Ação rescisória 28.671/2012. Autora Flytour Franchising, Assessoria e Participações. Ana Beatriz Miller e outros. Relator, desembargador Dirceu dos Santos. A palavra. Obrigado. Relatório, igreja, turma. Acho que é o sexto, né? Sexto. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Flytour Franchise, Assessoria e Participações Limitada, em face do acordo transitado em julgado, formado nos autos da ação declaratória número 9004/98, que tramitou em primeiro grau junto ao juiz da Sexta Vara Civil da Comarca Cuiabá e em segundo grau junto à Quinta Câmara Civil deste Tribunal de Justiça, que teve como partes autoras as horas res, Ana Beatriz Miller e Ita Agência de Viagens e Turismo Limitada. Sustenta o autor em síntese que o acordo vergastado deve ser rescindido, uma vez que houve violação de literal disposição de lei, quais sejam os artigos 128, 293, 460 e 515 do Código de Processo Civil, alegando que a decisão atacada julgou de forma ultrapetita o pedido de indenização por dano material em sede de apelação civil, enquadrando a sua rescisória na hipótese prevista pelo inciso 5º do artigo 485 do CPC. Requeriu desta forma antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada, objetivando a imediata suspensão do cumprimento do acórdão, rescindendo com a paralisação de todos os atos judiciais dele decorrentes, especialmente os referentes ao prosseguimento da liquidação de sentença em andamento. No mérito, pugnou pela procedência da presente rescisória, a fim de rescindir parcialmente a decisão vergastada, afastando a condenação e indenização que sofreu, ou, de forma alternativa, a anulação total dessa decisão, para que sejam novamente julgadas a apelação civil originária. As folhas 2778 a 2783, a tutela antecipada foi definida para suspender o cumprimento do acordo rescindendo sob a condição do depósito judicial de caução no valor em que a execução se encontra atualmente. Essa decisão foi objeto de embargos de declaração pelo autor e, após a oitiva da parte diversa, os embargos foram rejeitados. As folhas 2830 e 2837, a requerente aditou a sua inicial sob o argumento de ter tomado conhecimento de fatos novos, quais sejam a existência de procedimento preliminar de investigação para apurar suposto crime praticado por uma das réis, assim como a existência de um processo promovido pela União em face da outra ré. Intimada a se manifestar em petição de folhas 2830 e 2837, a ré Ana Beatriz Miller rebateu os argumentos tecidos pelo autor e pugnou pelo desentranhamento da petição de aditamento da inicial. A contestação foi oferecida conjuntamente por ambas as partes, as folhas 2953 e 2972, na qual foi alegada que no recurso de apelação civil 7372/2006 foi implicitamente requerida a indenização, devendo-se fazer uma interpretação lógica e sistemática. No mais, refutaram todos os argumentos expostos e pugnaram pela improcedência da apresentação. Pelo autor, foi apresentada impugnação à constatação de folhas 1976 e 1994, tendo alegado preliminarmente a intempestividade da contestação e a ausência de impugnação específica à petição de aditamento da inicial. No mérito, foram repisados os pedidos iniciais. A ínclita Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, em brilhante parecer de folhas 3.000 e 3.017, opinou pela rejeição dos preliminares e, no mérito, pela improcedência de ação, a fim de se manter a soberana coisa julgada à luz do princípio da segurança jurídica. É o relatório. Eu ouço a doutora Procuradoria. Vossa Excelência prossegue. Voto. Preliminar. Tempestividade da contestação. Igreja Câmara. A parte autora argumenta em sua impugnação a intempestividade da contestação apresentada pelas réis. Entretanto, tem que as preliminar não merece prosperar.
Esclareço que em decisões anteriores restou resolvido que as manifestações das RES, realizadas de forma separada, serviram apenas para rebater questões prefaciais, processuais, uma vez que não havia ocorrido ainda a regular citação das requeridas para contestar o pleito inicial do requerente. Prosseguindo com compulsão dos autos, encontra-se as folhas 2942 e 2944, a regular citação das RES, que ocorreu no dia 26 de nove de 2012, sendo juntados aos autos a certidão de intimação neste mesmo dia, quarta-feira, iniciando-se, portanto, o prazo para a contestação no dia seguinte, quinta-feira, qual seja 27 de nove de 2012. Assim como na decisão de folhas 2778 e 2783, foi concedido para requerido o prazo de 15 dias para a apresentação de contestação, considerando seu início do prazo no já elencado dia 27 de 10 de 2012, o termo final para a apresentação da contestação seria no dia 11 de 10 de 2012. Dessa feita, observando que a contestação de folhas foi protocolizada no dia 11 de 10 de 2012, tenho por tempestiva a peça de defesa, não merecendo prosperar a alegação do autor de intempestividade da contestação das RES. Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada. É como voto. Também rejeito. Demais são de acordo? Bastante prossegue. Preliminar de ausência de impugnação específica ao aditamento de folhas 2830 e 2837. Prosseguindo, outra preliminar é sustentada pelo autor quando da impugnação, qual seja a suposta de ausência de impugnação específica dos novos argumentos por ele traçados na petição de aditamento da inicial de folha 2830 e 2837. Não obstante os argumentos do requerente, verifique que novamente lhe falta razão. Isso porque o aditamento da inicial foi sim impugnado pelas essas. Não vejamos. A requerida Ana Beatriz Milha, as folhas 2907 e 2912 dos autos, em defesa que pode ser perfeitamente aproveitável pela outra parte manifesta-se de forma contrária ao aditamento, pugnando, inclusive, pelo desentramento de todos os documentos nessa por dado juntados. Assim, resta evidente que tal preliminar é descabida, não sustentando a tese de falta de impugnação específica do aditamento inicial, posto que esse instrumento fora devidamente refutado pela aludida ré. Dessa forma, rejeita a preliminar. É como voto. Estou de acordo. Os demais concordam? Rejeitado. Voto. Eminentes pares. Inicialmente, cumpre ilustrar o ocorrido no feito originário, na qual o julgamento final causou a resignação do ora requerente, dando causa ao surgimento da presente demanda. Na ação inaugural, qual seja, ação declaratória de nulidade de causa contratual, acumulada com indenização e cancelamento de protesto, 9004/98, que tramitou perante o juízo da 6ª Vara Civil da Capital, as autoras, ora res, não obtiveram êxito do seu pedido indenizatório, uma vez que o magistrado de primeiro grau entendeu não ter havido motivo jurídico para o conhecimento do pedido. Inconformadas, as horas requeridas interpuseram o competente recurso de apelação civil, que foi atuado sob o número 73.102/2006, buscando reformar a decisão que havia desnegado o direito à indenização e que não reconheceu a nulidade de algumas cláusulas contratuais. Na oportunidade do julgamento, a 5ª Câmara Civil desse Tribunal de Justiça entendeu por bem reconhecer em favor das horas requeridas, naquela oportunidade apelantes, o direito à indenização pela rescisão unilateral do negócio jurídico. Só um parênteses, votaram o desembargador Leones como relator, o desembargador Carlos e a desembargadora Clarice na oportunidade. Tal decisão transitou em julgado e por óbvio for iniciado o cumprimento da sentença. Objetivando anular este acórdão e obstar a execução em curso, o autor manejou a presente ação rescisória, defendendo o seu cabimento com base no artigo 485, inciso 5º do Código de Processo Civil. Em verbos, a sentença de mérito da julgada pode ser rescindida quando? Quinto, violar literal disposição de lei. Pois bem, conforme se disso, nos termos do colacionado dispositivo, a afirmativa contrária a texto expresso de lei pressupõe um preceito diverso daquele estabelecido pelo legislador, ou então, aspas, a recusa de aplicar a hipótese da norma clara a ela perfeitamente aplicável. A ofensa à literal disposição de lei há, pois, de consubstanciar estridente contrariedade a dispositivo, RTJ 73341. Com relação à fundamentação da ação, é usual no STJ, aspas, para que a ação rescisória, fundada no artigo 485, 5º do Código de Processo Civil, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo deciso, rescindendo, seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege
uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se, aspas, recurso ordinário com prazo de interposição de 2 anos. Recursos especiais, aqui eu cito-se vários, ministro Ademar Maciel, 9.086, São Paulo, 16886, Ceará, 464, Rio de Janeiro, 2779, Distrito Federal, 488, 512, Minas Gerais, e assim vai. A propósito, prediciona Sérgio Sayano Fadel. Aspas, a violação de direito expresso para fins de ação rescisória corresponde, portanto, aos desprezos pelo julgador de uma lei que claramente regula a hipótese e cuja não aplicação, no caso concreto, implique atentado à ordem jurídica e ao interesse públicos. Comentário ao CPC, tomo 3, página 79. Segundo o requerente, os supostos possíveis de lei violados são os artigos 128, 293, 460 e 515. Todos do Código de Processo Civil, uma vez que, conforme aduz o autor, a decisão atacada julgou de forma ultrapetita o pedido de indenização por dano material não requerido em apelação. Eis os elencados artigos. Aí eu cito 128. O juiz se lide dos limites que foi proposto, sendo de defesa conhecer de questões não citadas, cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte. 293. Os pedidos são interpretados explicitamente, compreendendo-se, entretanto, no principal os juros legais. 460. A defesa do juiz proferir sentença a favor do autor de natureza diversa pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 515. A apelação devolverá ao tribunal ou conhecimento da matéria impugnada. Ocorre que, da análise dos autos, verifico não ter ocorrido qualquer afronta ao texto legal aplicável. A questão é um comento. Não se vislumbrando, portanto, qualquer possibilidade de ser rescindida a decisão vergastada. O argumento de que o acordo atacado violou a disposição possível de lei, por ter julgado ultrapetito o recurso de apelação civil elencado, não se sustenta. Isso porque, mesmo não havendo de forma explícita o pedido de condenação e indenização do capítulo dedicado aos requerimentos do recurso de apelação das res, este foi realizado implicitamente na fundamentação das razões recursais, como veremos. As folhas 2.310 dos autos, as res fundamentam, aspas, o inadimplemento total ou parcial do contrato de francagem faculta a parte contrária a rescindir o contrato e pleitear, quando for o caso, indenização por perdas e danos. A seguir, as folhas 2311 aduzem, aspas, do que se infere que o inadimplemento total ou parcial do contrato de francagem faculta a parte contrária a rescindir o contrato e pleitear, quando for o caso, indenização por perdas e danos com base no direito comum. A doutrina ratifica tal posicionamento ao afirmar-se evidente que o inadimplemento do contrato de francagem, no todo ou em parte, pode levar à sua rescisão na forma do Código Civil, garantindo ao lesado a reparação das perdas e danos. Em assertiva de folhas 2311 e 2312, as horas res aduzem, aspas, o desequilíbrio financeiro contratual resta evidente quando o apelado exige um pagamento inicial e completa estruturação do local a ser instalada a franquia, treinamentos ao encargo do franqueado e remuneração mensal com base na renda bruta, exorbitante multa de 20% em caso de atraso do pagamento, sem, em contrapartida, oferecer o apoio e orientação a que estava obrigado, arvorando-se em sua condição superior para considerar rescindido o contrato sem garantia à franqueada. Ora, apelante, qualquer indenização pelos valores expendidos com o negócio soa absurdo e antijurídico. Concluído seu raciocínio, a hora requerida evidencia ainda mais a sua pretensão indenizatória ao complementarem, aspas, neste contexto, cabe indagar quanto à plausibilidade de perder-se em favor da apelada todo o investimento realizado em prol da franquia, investimentos a que as apelantes estavam obrigadas em razão do estabelecido nas cláusulas 6ª a 10ª. Ora, conforme se infere dos autos, tal investimento restou avaliado em 222.890,95. Residindo a abusividade de tais cláusulas da vantagem exagerada em prol da apelada, para cujo inadimplemento o contrato não prevê sequer 1/3 do valor investido pelas apelantes. Como se vê, não parece lógico que todo investimento realizado seja integralmente perdido.
Saliento ainda que na petição inicial de folha 54 e 74 do presentes autos, as réis requeriram expressamente as folhas 73 a indenização pelos prejuízos suportados, requerimento esse indeferido pelo juiz de primeiro grau na sentença, mas concedido por esse tribunal quando o julgamento da apelação civil. Assim, a quinta Câmara Civil desse tribunal, ao julgar pela concessão de indenização para as horas requeridas, fez uma interpretação lógica e sistemática do pedido formulado da petição inicial e fundamentando nas razões recursais, realizando a análise de todo o seu conteúdo conjuntamente. É-se disso que o juiz a julgar deve manter-se restrito aos limites da causa estabelecidos pelo autor na peça inaugural, sob pena de exarar decisão citra, ultra ou extra petita. Entretanto, também é pacífico que o pedido não deve ser extraído exclusivamente do capítulo dedicado aos requerimentos das peças processuais, mas de uma interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte no decorrer da sua petição. Assim, após curada análise dos autos, tenho por claro que esse tipo de interpretação jurídica foi habilmente utilizado pelos magistrados quando do julgamento do recurso de apelação civil 73.102/2006. Para corroborar, peço licença ao representante do parquê para colacionar alguns substanciosos julgados, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desse tribunal, por ela transcritos quanto de sua manifestação. Processual civil, julgamento extra petita, não ocorrência, precedentes, fundamento não atacado, súmula 283 do STF, prescrição, fundamentação vinculada, matéria de ordem pública, necessidade de pré-questionamento, agravo interno, desprovido, recurso desprovido. Nos modos de entendimento dessa corte, não há julgamento dessa petita se a parte dispositiva guardar sintonia com o pedido e a causa de pedido lançados na exordial. Precedentes tal, STJ, aí vem mais, cito mais do ministro Barros Monteiro, também do STJ, também aliás, a procuradora que cita, eu só repiso, o STJ também, o 273 e 797, São Paulo, e também do TJMT, desembargador Juraci Persiani, ele decidiu agravo instrumentação de reconhecimento de dissolução de liquidação de sociedade de fato, antecipação de tutela deferida aos sócios majoritários para administrar os bens, extinção do processo sem resolução do mérito por ausência do pedido de reconhecimento da sociedade, suspensão declarada pelo juiz substituto legal, que determina retorno do sócio minoritário de extinção dos bens, pedido de reconhecimento da sociedade expresso no corpo da petição inicial, a admissibilidade, a apelação recebida do prefeito, recurso provido. O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rúbrica dos pedidos. Recurso especial 12.0299 do Espírito Santo. A extinção equivocada do processo por ausência de pedido existente autoriza a permanência do autor na administração dos bens da sociedade, de fato, pedido durante o processo de recurso de apelação civil, nos efeitos evolutivos e suspensivos. TJMT, RAI 37.843, 2011, Ciência Câmara Civil, relator, desembargador Juraci Persiani, em 21/9/2011. E por aí vai outras decisões, também do STJ, do relator desembargador Bittar, no mesmo sentido. Desta maneira, verifique que a condenação do ora autor em indenizar as horas res quando da votação do acordo atacado, ocorreu por razões lógicas do deslinde da controvérsia instalada, uma vez que a quinta Câmara Civil desse tribunal desenvolveu o raciocínio em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não há como se considerar ultrapetita a decisão rescindenda, posto que o julgador atuou com o suporte do seu livre convencimento, interpretando de forma lógico-sistemática o processo e considerando todos os requerimentos tecidos no decorrer de todo o processo, mesmo que de forma implícita. Destaco ainda que os argumentos trazidos na petição de emenda inicial de folhas 2830 a 2837, de que existe procedimento preliminar de investigação para apurar o suposto crime praticado pela REITA, Agência de Viagens e Turismo Limitada, e de um processo promovido pela União Federal em face da REA Ana Beatriz Miller, não pode ser utilizado como prova para a desconstrução do acordo, uma vez que carece de eficácia material. Para melhor fundamentar esse entendimento, utiliza o argumento da INCA do representante ministerial, as folhas 3.007 e 3.008, do seu parecer que assim aduziu. Aspas. Observa-se dos autos que a investigação foi arquivada, como também que o processo promovido pela União Federal ainda não findou. Neste caso, denota-se que tais argumentos são frágeis e inconsistentes, razão pela qual não podem ser usados como provas na presente demanda.
Nesse particular, verifica-se que o autor pretende, na verdade, rediscutir os fatos e as provas do processo originário, o que é defeso nesta via, ofertando documentos que em nada colaboram para confirmar as suas alegações. Apenas a título de esclarecimento, assevero que não há nos autos qualquer conduta que desabone a imparcialidade dos desembargadores que compuseram a Igreja Quinta Câmara Civil na oportunidade do julgamento. Por fim, anoto que a apelação tem como principal efeito a devolução de toda a matéria, de modo que não há que se falar em pedido específico, uma vez que há uma nova análise da matéria julgada, devendo guardar obediência aos pedidos formulados na exordial, que neste caso contempla a indenização por danos materiais conforme deferida em sede de apelação. Conforme já demonstrado, os desembargadores observaram as disposições constantes do CPC aplicáveis ao caso, não sendo, portanto, a hipótese de rescisão da decisão atacada com fundamento no artigo 485, 5º do CPC. Assim, a presente demanda não merece prosperar com base nesses fundamentos. O que se verifica em caso, na realidade, é o inconformismo do requerente. Ante o exposto em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido inicial e seguindo o processo com resolução de mérito no termo do artigo 269.1 do Código de Processo Civil. Revogo a liminar anteriormente concedida. Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixem R$5.000, com foco no parágrafo 1º, parágrafo 3º, alíneas A e C do artigo 20 do Código de Processo Civil, tendo em vista a complexidade da demanda e o tempo necessário para tal mister. É como voto. Eu sou o revisor e eu queria apenas fazer um esclarecimento aí, porque foi citado a jurisprudência, inclusive a minha atribuída, né? Eu não desconheço que você deve fazer uma interpretação sistemática da petição, principalmente da petição inicial. Inclusive a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de um ministro que não me recordo o nome aqui, no sentido de que não só o que você requer na parte dispositiva, lá relevado aos pedidos, como o que você requer também no corpo da petição é que deve ser levado em conta. Isso não quer dizer que argumentações são interpretadas como pedido. O pedido é aquilo que você quer obter, né? E penso, e eu tenho a orientação que eu sigo, é o seguinte: no recurso existe o dispositivo da sentença. Você precisa se insurgir especificamente. Essa é a orientação que eu sigo, né? Quanto ao médico, dizia: a autora sustenta que a decisão é ultrapetida por ter reformado a sentença e a condenada a reparar a indenização, pedido esse negado na sentença, sem que houvesse pedido nesse sentido nas razões recursais das rés. Para a autora, se o ponto não foi atancado nas razões recursais, a sentença não poderia ser reformada no ponto. As rés sustentam que o pedido de indenização está implícito nas razões do recurso da apelação e há que ser feita uma interpretação lógica sistemática das razões. As então autoras Ana Beatriz Miller e ITA, Agência de Viagem e Turismo, ingressaram com uma ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, indenização e cancelamento de protesto contra a Flytour. Na sentença decidiu o juiz, aspas, portanto, não há falar-se em indenização pelo Fundo de Comércio, eis que a autora investiu e correu o risco do mercado, e o investimento faz parte de seu patrimônio, não devendo permanecer usando produtos e marcas que não lhes pertencem. No caso em questão, terá direito a requerente reconvinda somente ao Fundo de Comércio, que é relativo à empresa ITA e ao seu nome, Ana Beatriz Miller, ou seja, todo ponto comercial, empresa denominada ITA, fecha aspas.
No relatório do acórdão, o eminente relator resume o que pleitearam as rés no recurso principal de apelação. Elas buscaram, aspas, em suma, a declaração de nulidade da sentença ou, no mérito, reconhecida a inexistência de justo motivo para o descredenciamento, eis que não ficou provada a responsabilidade das rés com a declaração das causas contratuais que apontam. Fecha aspas. Conforme o dispositivo atinente ao recurso principal, o acórdão acabou por, aspas, reconhecer a favor das autoras apelantes o direito à indenização pela rescisão unilateral do negócio, o que se apurará em liquidação de sentença, levando-se em conta, inclusive, entre os fatores, as condições do laudo pericial de folhas, em que vem implícita a ocorrência de prejuízos às autoras. Fecha aspas. Logo, a autora dessa ação rescisória tem razão ao afirmar que a decisão de segundo grau não poderia ter reformado a sentença para condená-la a indenizar prejuízos, se a sentença que negou o pedido de indenização não foi atacada especificamente no ponto pelas autoras da ação originária, máximo se ausente, inclusive, pedido expresso na reforma de decisão. Por outro lado, a alegação das rés de que o pedido de reforma da decisão no ponto está implícito, estaria implícito nas ações recursais não convence. A amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação não permite ao tribunal conceder ao apelante mais do que pleiteou ou o que não pleiteou. É o que relembra Teotônio Negrão, aspas, é nulo o acordo que concede ao recorrente mais do que o pleiteado por ele. Cito a obra, né? Cito jurisprudência de Salvo de Figueiredo Teixeira, de 1990, devolvendo a apelação ao tribunal apenas o reconhecimento da matéria impugnada, ressalvada as hipóteses de matéria apreciável de ofício, ofende a regra sentença debeties conforme libera a decisão que faz a entrega da prestação original em desconformidade com a postulação. Cito outro aqui do José de Jesus Filho, nunca tinha ouvido o nome dele. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Ampliando o efeito devolutivo da apelação, o tribunal afrontou a regra do artigo 515 do Código de Processo Civil, recurso especial conhecido e provido. Veja. Eu prossigo. O artigo 15 do CPC é claro, aspas, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Veja. No caso, a sentença apreciou e indeferiu o pedido de indenização por dano material. Como não foi atacada no ponto, transitou em julgado. De modo que ficou demonstrada a impossibilidade de alteração da sentença ante a ausência de impugnação e pedido específico, daí a violação ao dispositivo em pauta. Julgo procedente o pedido, deduzido na ação rescisória, para suprimir da decisão o texto que reconhece a indenização. Bem como para declarar nulos todos os atos processuais posteriores praticados para viabilizar o cumprimento do comando suprimido. É como voto. Vereador Guilmar. Eu prefiro examinar com vista esse processo, diante da divergência, embora tenha recebido memoriais, mas a questão relativa ao pedido, causa de pedir, devolutividade, merece, da minha parte, até diante da divergência, um exame mais cuidadoso. Peço vista. Vereador Carlos Alberto. Aguardo. Vereadora Cleuci. Aguardo, senhor. Vereador Rubens. A unanimidade é rejeitar as preliminares e, no mérito, foi adiada a conclusão do julgamento, depois de o relator julgar improcedente o pedido e o revisor julgá-lo procedente. Pedido de vista do vereador Guilmar Teodoro Borges. A palavra retorna a Vossa Excelência.
Número 3 da pauta é uma rescisória 103.878/2010 de São Félix do Araguaia. Autor Raimundo Vieira de Amorim e outro. E real José Elísio de Miranda. Relator desembargador Juraci Persiani. Participam desembargador Guiomar, Carlos Alberto, Dirceu, Cleuci e Rubens. Tem a palavra do relator. Ação rescisória, fruto no artigo 485, inciso 7 do CPC, para a rescisão do acordo de apelação e desconstituição de sentença de procedência de ação de retração de posse. Os autores sustentam que exercem a posse mansa e pacífica no imóvel desde 1955, conforme reconhecido na sentença de manutenção de posse, movida pelo pai deles contra Juranil. Essa sentença, da qual tiveram conhecimento após o fim da instrução probatória do processo de reintegração de posse que eles querem, cuja sentença quer residir, consiste em alegado documento novo que embasa o juizamento dessa ação rescisória. Ressalto que, ao contestar a ação de reintegração, afirmaram ter a posse do imóvel desde 58, por desconhecerem aquela sentença. São pessoas simples, sem instrução, e, somado a esses fatos, acrescenta ainda a falta de transporte e recurso financeiro para se locomover e providenciar documentações que nem sabiam de sua existência, quanto mais onde localizá-las. O título do imóvel apresentado pelo réu é de 57, 2 anos da posse dos autores, 2 anos depois. Por estarem na posse do imóvel por tempo suficiente para a aquisição de usucapião, busca a legislação desse direito. A tutela antecipada foi indeferida. O réu foi citado por edital e houve nomeação de curador. Houve preliminar de nulidade da citação, em procedência de pedido. Foi rejeitada a nulidade da citação na preliminar e a doutora Maria Ângela Veras Gadelha de Souza manifestou pela improcedência do pedido. Ouço a douta Procuradoria. Mantido o parecer, palavra com você. Eu estou julgando improcedente aqui, então, porque a sentença não é documento novo, né? O pai dos autores obteve mesmo uma manutenção de posse anos atrás sobre o imóvel, mas isso não quer dizer que eles permaneceram na posse, o negócio todo, e não se trata de documento novo. De posse é fato, ele teria que demonstrar nessa ação onde ele sucumbiu. Então não há motivo aqui de rescindir a sentença e o julgo improcedente. Desembargador Guiomar. Desembargador Carlos Alberto. Acordo. Desembargador Dirceu. Acordo. Desembargadora Cleuci. Acompanho, excelência. Estou de acordo. Decisão unânime. Ação julgada improcedente. O senhor não está nessa, porque o desembargador Paulo Sérgio estava substituindo a outra excelência. 4 da pauta é outra rescisória, 112.062/2011, de relatoria do Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza. O autor é Altair Vizentim e réu José Pupim Filho. Participam desembargadores Persiani, Guiomar, Carlos Alberto, Dirceu e Cleuci. Tem a palavra doutor relator, Dr. Paulo Sérgio. Egregia turma, trata-se de ação rescisória com pedido de liminar ajuizada por Altair Vicentim em face de José Pupim Filho, todos qualificados nos autos em epígrafe, objetivando rescindir a sentença prolatada nos autos 142.03, que tramitou na terceira vara civil da comarca de Alta Floresta. Suscita a ocorrência de erro de fato como causa de rescisão do deciso, pois aduz a inexistência de qualquer prova documental apta a corroborar a condenação ao pagamento de R$30 mil em indenização por benfeitorias, visto que, de acordo com o depoimento testemunhal coligido que amparou esta condenação, a testemunha teria prestado um serviço de roçada de 49 alqueires ao preço de R$200 por alqueire, que se traduz em 9.800 e não na quantia que fora condenada. Liminarmente, pretende a suspensão da execução da sentença rescindenda e, ao final, rescisão da sentença para reconhecimento das benfeitorias realizadas em 9.800 e não em R$30 mil a que fora condenado. As folhas 182 e 183 foi indeferida a liminar vindicada. Citado, aduziu o réu em contestação
que a ação rescisória colima na anulação ou modificação da sentença combatida, desde que presente um dos pressupostos elencados no artigo 485 CPC, o que não ocorre neste feito em debate, por não se tratar de erro de fato, já que a decisão foi exarada, tendo por base o conjunto probatório, não sendo sua irresignação caso de ação rescisória, mas sim de recurso em que houve perda de prazo. Ao final, requer a improcedência da ação, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Impugnação, contestação, folha 271, 278, a cota ministerial de folha 283, 290 opinou a douta Procuradoria pela improcedência da ação, as folhas 294 e 95 foi mantida a decisão de folha 182 e 183, indeferido o pedido de desentranhamento de documentos e declarando saneado o processo, abrindo-se vista às partes para apresentação das alegações finais. É o relatório. A douta Procuradoria? Mantido o parecer, palavra com o relator. Excelência, não sei se é possível resumir, mas eles estão possível, sim. Eles estão discutindo essa questão dos R$30 mil. Na verdade, a prova foi ouvida a pessoa que prestou esse serviço. Efetivamente, a sentença deve ser mantida, razão pela qual eu estou julgando improcedente a ação rescisória e também condenando em R$3 mil em honorários e liberando a quantia de 1.010 do depósito prévio. Desembargador Persiano. Estou de acordo, senhor. Todos de acordo? Então, unanimidade, a ação. Não, explicar o desembargador Dirceu. Está de acordo? Liberando o valor de 1.010. Então, condenando ao pagamento da multa, né, para favor do autor. Condenando né? a perda da importância depositada. Mas ele fala, porque ali ficou liberando, dá a impressão que está liberando, não só para evitar embargo criatório depois. Vou ler corretamente, então. Ante o exposto, julgo improcedente essa ação rescisória ajuizada por Altair Vizentim em face de José Pupim Filho, condenando o autor ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios que fixam em 3 mil, por conseguinte, com amparo legal no artigo 494 CPC, determina a liberação em favor do réu do valor atualizado da consignação feita a título de depósito prévio em valor de 1.010, conforme guia 275/66 da conta única. A unanimidade julgaram improcedente essa. Excelência, concluída a minha participação na sessão. Muito obrigado. O risco só de aparecer um desembargador que queira que Vossa Excelência participe de embargo de declaração para manter a composição original da turma. Desembargador Guiomar, relator da rescisória 16.389 de 2012, da comarca de Sapezal. O autor é HSBC Seguros Brasil Sociedade Anônima. E réu, Tiago Beltrame Rodrigues e Kleber Aparecido Beltrame. Participam desembargadores Carlos Alberto, Dirceu, Cleoci, Rubens e Juraci. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, Mendes Pares, aqui a ação rescisória tem por objetivo rescindir uma sentença por ser proferida numa ação de cobrança movida por Tiago Beltrame Rodrigues contra o HSBC Seguros. E tem uma preliminar de impeditividade do recurso e o parecer do Ministério Público é pelo... Como é que é? Parecer no mérito, é pela procedência do pedido. E a Procuradoria? Mantido. Senhor presidente, eu vou examinar a preliminar aqui e, de repente, a gente resume. Tem uma preliminar de intempestividade do recurso de apelação. De apelação, não, de uma preliminar de decadência da ação rescisória. E eu fui examinar e estou acolhendo essa preliminar. E eu faço pelos seguintes dados constantes no processo. Sobre ressaltar que a data de 5/10, constante na certidão de trânsito em julgado fornecido pela escrivã, apenas noticia o dia em que for expedido e que ocorreu o trânsito julgado. Né? For pedido.
dia em que for expedir, não em que ocorreu o trânsito em julgado, porque a pessoa pediu a certidão que estava transitado em julgado, certifica que transitou em julgado, só que a certidão não fala o dia, fala que transitou em julgado. E a pessoa, não sei com que interesse, né, contou o trânsito em julgado daquele dia, só que o trânsito em julgado, a certidão fala que estava transitado em julgado, não fala o dia, só que o trânsito em julgado era outro. E eu tive o cuidado de dar uma anotada aqui, deixa eu ver aqui. Resumidamente é assim, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico dia 25/1/2010, o trânsito em julgado deu no dia 9/2/2010 e a ação rescisória foi dia 24/2, ou seja, alguns dias depois do dia 22, ou seja, teria que ser pelo menos até o dia 9/2, né, de 2012, e foi feita 9 dias depois. Eu estou a preliminar. Deixa eu ver aqui como é que está no voto, se eu explico aí. A unanimidade acolheram a prejudicial de decadência? De decadência, né? E aí revertendo. Posso anunciar o resultado? O desembargador acolheram. Tem um desembargador Persiano ali, vamos ver aqui. Ele está de acordo. De repente, Sua Excelência. Vossa Excelência é o a unanimidade. Eu estou contando para trás. Acolheram a prejudicial de decadência com os consequentes. Como é? Com as consequências legais. Deixa eu ver aqui quanto é que eu estou botando de honorários aqui, porque... R$1.000. Não, peraí. Eu estou falando do... Ele está falando mal do Carreira. Pois é. Bom, eu estou colocando 5 mil, o Carreira deu 3 aqui, no julgando no mérito, eu dou 5 aqui, estou achando pouco? Todos de acordo? 5 mil de honorários? Unanimidade. O Carreira deu 3 aqui. A prejudicial de decadência. Na pauta complementar, o 2 da pauta complementar, também é um embargo de declaração. É as mesmas partes. Eu queria dizer o seguinte, propõe aqui a essa Câmara, Carlos Alberto, Leuci e Priscila. Na Câmara a sexta Câmara, os embargos de declaração fáceis, eles são apenas anunciados com resultado. Eu propondo aqui que nós adotemos esse critério aqui, se a outra Câmara estiver de acordo. E naquele desembargo de declaração, claro, se a parte da presente, ou se pode levar uma preferência, ou que o relator considere relevante também, não temos para ter. Então, o desembargador Carlos Alberto julga o 2 e o 3 da pauta, que são embargos de declaração de Newton Zacarias do Amaral Brandão, embargado do Lacio Francisco de Moraes e Edda Maria Mateus de Moraes. Isso é no 2. E no 3, o embargado também Newton Zacarias do Amaral Brandão e sua esposa, e embargado Itamaraty Norte e outros. São vários os réus. Tem a palavra a Vossa Excelência, desembargador Carlos Alberto. Senhor presidente, trata-se aqui realmente de rediscussão da matéria, inclusive esse caso aqui, pessoal, para recordar, houve até pedido de vista do desembargador Persiani, que fez um voto concordando com o voto do relator e ainda acrescentando mais ainda. Então, eu estou negando o provimento a ambos. Todos de acordo? Então, recursos improvidos, o 2 e o 3 da pauta complementar. Embargo de declaração que tem como embargante Newton Zacarias do Amaral Brandão e sua esposa. Esse tem outro embargo, desembargador Dirceu. Desembargador Dirceu, 7 da pauta complementar, a de Vossa Excelência, embargo de declaração de Brasil Telecom Sociedade Anônima e embargado Crenil da Pereira da Silva. Crenil de moda. Eu, se permitir resumir também, eu estou rejeitando porque ele tem que rediscutir a matéria, inclusive especificando quanto ao boletim de ocorrência, tal, que não faz prova, mas já foi tudo examinado nos autos, no acordo, e não tem nada para ser aclarado, de modo que eu estou rejeitando. Se precisar que eu leia, é um recurso Todos bem de longo. acordo, decisão unânime, embargos rejeitados. Excelência, são todos sobre este aqui, são 9 conflitos, onde o juiz solicitante é a Vara Única de Porto Alegre, o juiz solicitado, vários especialistas de direito público, todos são desembargadores. O desembargador Guiomar Deodoro Borges tem em mesas
9 conflitos de competência oriundos da comarca de Porto Alegre do Norte, o juízo suscitante, e o juízo suscitado é o juiz da vara especializada em direito agrário da capital. Eles estão pautados sob o número 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 da pauta complementar. Tem a palavra, Vossa Excelência. Realmente são os conflitos de competência estabelecidos entre o juiz da única vara da comarca de Porto Alegre do Norte e o juiz da vara especializada em direito agrário da comarca de Cuiabá. Só para anotar que o parecer é pela improcedência, né? O parecer é pela improcedência do conflito, e eu, na verdade, estou julgando improcedente todos os conflitos, porque a questão aqui diz respeito a uma ação de uso capião proposta por pessoas certas, contra pessoas certas, todas localizadas. Então, na verdade, é uma formação dele de desconsorte, é uma ação plurima, não propriamente uma ação coletiva que pressupõe uma dificuldade e tal. E eu citei aqui uns precedentes da desembargadora Clarice, um do desembargador Carlos Alberto, e estou jogando improcedente o conflito. Todos de acordo com o entendimento do relator, trata-se de uma ação de uso capião, né? Não. Não, quem está suscitando o conflito é o juiz de Porto Alegre. Se a ação entrou lá no Porto Alegre, tem conflito, ele declinou outra competência. Eu acho que foi diferente. É conflito negativo, quem quer. Então, não houve a manifestação do juiz agrário falando também no que ele está discutindo assim. O juiz de lá mandou para o juiz agrário. Nós estávamos pensando, o meu pensamento é o seguinte: a vara agrária, ela tem abrangência no estado todo, então ela é especializada. Eu penso que o juiz, quando entender, quando ele tiver alguma dúvida a respeito se trata de ação da vara agrária, ele deve apenas submeter a apreciação do juiz. Remete os autos aqui, submete a apreciação dele, se for o caso, e ele aceita ou não a competência. Acontece que não aceitando, de lá suscitou o conflito. Pois é, não, eu sei, mas talvez tivesse que fazer uma regulamentação disso, né? O que, na verdade, acaba dando o processo dá um passo a mais, né? Pois é. Porque e está certo, o daqui não vai dizer se ele é competente, ele vai dizer só que a matéria não reúne os elementos próprios para determinar a competência da vara de direito agrário. Foi o que ele fez, devolveu, só que o de lá acha que a conflito é agrário. Tanto que o suscitante aqui é o juiz lá de Porto Alegre do Norte. Posso ler o voto? Deixa eu ver aqui. Eu quero saber se estão todos de acordo. Então, o conflito foi julgado improcedente nos termos do voto do relator, decisão unânime. Tá bom? Agora, desembargador Guiomar. E o interessante é que a ação foi proposta lá. Os autores da ação querem que a ação processa lá. Quer dizer. A própria parte, as partes querem que fique lá. Desembargador Guiomar, do 9 ao 16 da pauta complementar, são conflitos de competências
aquela situação de vara ordinária com vara de direito bancário, que nós adotamos aquele entendimento hoje na sessão. Então, o resultado nesses aqui também é idêntico, suspenso até que o pleno... Não, esses aqui, outros, do 9 a 16 da pauta, é outra coisa. Aquele lá já foi anunciado. Todos de acordo? De ok? Então está aqui. Foi o resultado. Agradecendo muitíssimo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.